Bom dia, irmãos e irmãs. A paz para todos, que a graça de Cristo esteja sobre todos nós, amém? Vamos começar com uma oração. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por essa manhã gloriosa que o Senhor nos concede. Muito obrigado pelas nossas vidas, pela saúde, pela vida de cada irmão, cada irmã que aqui está, Pai. No nome de Cristo Jesus, te louvamos por toda boa dádiva e pedimos que o Senhor venha sobre nós agora, trazendo compreensão da Tua vontade, iluminação do Teu Espírito Santo, para entendermos o Teu propósito e assim vivermos segundo o Teu desígnio. Assim nós te pedimos, ó Pai querido, nessa manhã, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, queridas, eu vou estar passando hoje uma palavra, um estudo, sobre oração, que eu tive ministrando nessa quarta-feira para o MNO, o Movimento Nacional de Oração, e nós vamos falar sobre orações na Bíblia, dar uma visão panorâmica sobre a oração ao longo da Bíblia. E eu estou falando que é bem panorâmica mesmo. Depois eu vou estar disponibilizando para vocês um pequeno mapa mental que tem ali todas as orações da Bíblia. E é um mapa que vai se desdobrando, e é gigante, porque são muitas orações mesmo. Só para vocês terem noção, no Antigo Testamento são cerca de 650 orações que são registradas, E vocês sabem qual é a última oração da Bíblia? Apocalipse 22, quando diz, ora vem Senhor Jesus. É a última oração da Bíblia, Então são muitas orações, mas é interessante que nesse estudo, a ideia é a gente ter uma noção do que é a visão bíblica sobre a oração, Saindo daquela nossa concepção, e o que a Bíblia fala sobre a oração, para a gente entender, e ter uma vida de oração mais profunda. A primeira questão, queridos, é entendermos que a oração, ela é uma comunicação com o Criador. Nós precisamos entender que, embora a oração, ela tem uma parte também no ritual religioso, Ela se insere na liturgia e na parte da vida religiosa, mas a oração não é sobre ritual. A oração é sobre ter uma conversa com Deus. É sobre a gente ter um relacionamento com Deus. E eu quero deixar bem esse termo aqui, conversa, porque muitas vezes a gente corre o risco de transformar a oração num monólogo, O que é um monólogo? É onde só a gente fala. Esse é o perigo, da gente transformar a oração numa estrada de via única, onde a gente só fala, e quando chega o momento de Deus falar conosco, a gente fala, Deus, muito obrigado, estou indo embora, tchau, tenho que trabalhar, Às vezes a oração pode se tornar muito superficial, e a oração ela é uma conversa, Ela é o nosso tempo com Deus, onde nós conversamos com Deus, nós o adoramos, nós apresentamos a Ele nossas necessidades, mas também precisamos tirar um tempo para ouvir o que Deus tem para falar conosco. E durante a oração, Deus vai falar de diversas formas. A principal forma, obviamente, é através da sua palavra. Deus fala conosco através da palavra. Mas Deus também fala de outras formas também. O Espírito Santo ministrando ao nosso coração, através de uma circunstância, E em casos extraordinários, mas ainda assim reais, Deus fala de forma audível, E eu acho que se Deus fizesse isso com a gente hoje, a gente ia tomar um baita de um susto, Já pensou a gente ouvir que nem Samuel, Eu fico pensando, Samuel acho que só não se assustou mais porque ele pensou que era Eli, o profeta Eli. Mas se ele tivesse desde cara entendido que era Deus, eu acho que ele teria tremido na base, Um jovenzinho, ainda um adolescente, de repente no meio da madrugada ouvir a voz de Deus o chamando, Realmente é de deixar qualquer um de cabelo em pé, Tem uma musiquinha do Estênio Márcio, infantil, que fala arrepiou, o cabelo do profeta arrepiou, Fala sobre a história de Samuel, Então, queridos, a gente precisa entender isso. Oração é uma conversa franca com Deus. E como é uma conversa, você chega diante do seu amigo aqui, Nobre Rodrigo, eu queria falar a vossa excelência. É assim que você conversa com o seu amigo? Com um colega, um irmão na fé? Não, você fala da forma que eu estou falando com vocês aqui, de uma forma informal, tranquila, E às vezes a gente chega diante de Deus cheio de pompa, Cheio de não me toques. E claro, eu não estou falando que a gente tem que chegar diante de Deus com desrespeito, não é isso. Mas muitas vezes a gente chega com excesso de formalidade, quando a gente precisa ter uma conversa franca com Deus. A oração, ela também é um canal vital de comunicação entre o céu e a terra. É interessante isso, queridos, porque antigamente
E quando eu falo antigamente, até uns 5 anos atrás, quando você precisava falar com alguém, você pegava o celular, discava, né? E gastava os seus minutos da operadora, né? Hoje, isso aí já está ficando coisa do passado, né? A gente já até acha estranho receber ligações, não é verdade? Quando a gente recebe uma ligação, a gente já toma até um susto, porque é mais comum hoje a gente mandar uma mensagem no WhatsApp, ou ainda ligar pelo WhatsApp, né? Mas hoje, até mesmo ligar já está ficando coisa do passado. Antigamente, se você quisesse conversar com uma outra pessoa, você ia lá no orelhão, né? Usava suas fichas ou então o cartão telefônico um pouquinho mais moderno, né? Em outras épocas ainda, para você se comunicar com uma pessoa distante, você escrevia uma carta ou mandava um telegrama e esperava algumas semanas, talvez, para a pessoa receber e talvez mais meses para você receber a resposta. Não era rápido. Mas o que é isso? São canais de comunicação. Forma de nos comunicar. E qual que é o canal de comunicação que nós temos com o céu? A oração. Não sei se você é dessa época, mas tinha uma musiquinha que eu cantava quando era criança, que era mais ou menos assim: o telefone do céu é a oração, o telefone do céu é joelho no chão. Vocês lembram dessa musiquinha aí? É da época de vocês? Então vocês estão já tem... Do Wesley não, né, Wesley? Se você lembra dessa musiquinha, você já tem alguns janeiros aí na coleção da sua vida, né? Mas é interessante falar sobre isso, né? Naquela época o telefone, né? Ainda disca, né? Disca uma vez, disca duas ou três, né? Hoje nem disca, é tecla, né? Enfim. Mas a oração é o nosso canal de comunicação com o céu. A oração também, ela é um instinto humano, uma necessidade humana. Desde a história da humanidade, nós vemos o ser humano tentando se conectar com o céu. Quando aqueles homens construíram a Torre de Babel, eles queriam ter um acesso direto ao céu. Achavam que se eles construíssem uma torre bem alta, eles chegariam aos céus, que era a morada dos deuses para eles, né? E aí eles achavam que dessa forma, então, eles teriam um canal direto de comunicação com os deuses, né? E é interessante que no Éden não havia oração. Por que não havia oração no Éden? Porque Deus estava lá. Gente, olha que privilégio que Adão e Eva tinham. A palavra diz que ao final do dia, né, ao final da tarde, naquele sol ameno, né, Deus iria bater um papo com Adão. E eu gostaria muito de imaginar gostaria muito de saber, melhor dizendo, o que é que Deus conversava com Adão. Talvez sobre a criação, o nome que Adão tinha dado aos seres vivos, né, aos animais, não sei qual era a conversa com Deus e Adão, entre Deus e Adão. Mas não havia necessidade de oração. Entretanto, com o pecado, quando o pecado entra no mundo, esse canal direto de comunicação foi quebrado, porque Deus é santo, né? E nós não teríamos como permanecermos vivos da presença de Deus, de toda a sua santidade, nós pecadores. Então, até por misericórdia, Deus precisou ali criar uma distância entre a humanidade e Ele, né? Mas Deus não se conformou em deixar o ser humano distante. Então Ele nos deu um canal de comunicação que é a oração. E através da oração nós conseguimos conversar com Deus, não mais de forma presencial, corpórea, né? Daquela forma como Adão e Deus conversavam frente a frente, tete a tete, melhor dizendo, né? Mas nós temos como ter uma conversa espiritual com Deus através da oração. Mas você observa que o ser humano ainda tem esse instinto, essa necessidade. Não é à toa que existem tantas religiões, tantas pessoas tentando de alguma forma se achegar até Deus. No entanto, a gente sabe que a única forma é através de Jesus Cristo, né? Mas o ser humano tem essa necessidade de ter um relacionamento com Deus. A oração também, queridos, ela é a expressão da alma. E isso eu queria que ficasse muito gravado no seu coração. A oração é uma expressão da nossa alma. É aquele momento que nós derramamos o nosso coração diante de Deus. A oração, como eu disse, ela não pode ser o fruto de uma formalidade. Ela tem que ser o fruto de uma experiência com Deus, de um relacionamento com Deus. Então, ela é o momento onde nós derramamos o nosso coração diante de Deus. E nesse sentido, muitas vezes as pessoas só querem levar as suas alegrias a Deus nas orações. Não, Deus está tudo bem. E quando não está nada bem. A pessoa teve um dia terrível, um dia péssimo, um dia de lutas, né? Aí chega diante de Deus lá como se tudo estivesse tranquilo. E nessa hora, querido, é a hora de derramar o nosso coração.
Não é murmuração, mas é a hora de se abrir com Deus. Deus, hoje o meu dia foi muito difícil. Deus, hoje eu estou cansado. Deus, hoje eu preciso de um renovo. Deus, hoje eu estou triste, eu tive uma perda. Né? E nós vemos que o salmista muitas vezes ele fez isso. Ele derramou o seu coração diante de Deus. Também é um momento de derramar diante de Deus a nossa alegria, o nosso júbilo pelas vitórias, pelas bênçãos que Ele nos dá, né? Então a gente pode levar diante de Deus o nosso júbilo, a nossa alegria, mas também a nossa tristeza, a nossa aflição, o nosso medo, a nossa falta de fé. Às vezes a gente tem vergonha ou medo, ou sei lá o quê, de chegar diante de Deus e falar, Deus, eu não estou conseguindo crer. E eu preciso da tua ajuda para crer. Eu sei que é necessário, mas eu não estou conseguindo. Né? Senhor, aumenta a minha fé. Como os discípulos pediram, né? Aumenta a nossa fé, né? Queridos, é interessante também que a oração ela pode ser tanto verbal quanto não verbal. Ela pode ser tanto através das palavras, como até com gestos e sons inexprimíveis, como a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós. Porque há momentos em que as palavras, tem até um cântico que também fala, né? Há momentos em que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Realmente há momentos que as palavras são poucas, elas não conseguem expressar o que está no nosso coração. E às vezes nós vamos apresentar a Deus nossas lágrimas, ou nosso brado de júbilo. A gente quando está alegre ontem, né? Os flamenguistas aí estão felizes da vida, né? Porque o Flamengo ganhou, né? E o Palmeiras continua a ser mundial, né? Mas é o caminho para o mundial, então não tem conversa de novo esse ano. Quem sabe o ano que vem. E aí, nesse momento da comemoração, as pessoas bradam, as pessoas festejam, celebram, né, de alegria. E nessa hora, às vezes, até falta palavra para expressar a alegria do coração, né? Tudo bem, não tem problema. Mas a oração muitas vezes vai se dar momentos de brado, de júbilo, de alegria, né? A gente não sabe nem como expressar, né? A gente fica naquela pilha de alegria, de emoção, né? E às vezes na tristeza. Às vezes na tristeza tudo que a gente vai fazer é chegar diante de Deus e chorar. Mas estamos expressando o nosso coração para Deus. Então a oração também é a expressão da nossa alma. E como eu disse, ela é um diálogo, ou seja, uma conversa entre duas pessoas. Nós e Deus. E nós temos que entender isso, queridos, porque em boa parte das nossas orações a gente transforma em monólogo. Aí as pessoas muitas vezes falam, mas a oração parece ser algo tão chato. De fato, se você tiver um amigo que você nunca consegue conversar com ele, você só ouve, vai ser chato. Você tem um amigo que é assim? Monopoliza a conversa? Nunca te ouve? Quando você vai falar, a pessoa então tem que ir embora, né? Vida de terapeuta não deve ser nada fácil, né? Só ouve, né? Mas nós precisamos aprender a ouvir Deus também. Separar um tempo. Tem um livro muito bom chamado Celebração da Disciplina. Ele é um livro muito profundo, viu, gente? Aquilo é um tapa na cara de todo crente. Ele fala sobre disciplinas espirituais, jejum, meditação. Meditação não é aquela meditação transcendente, não, tá? É você separar um tempo para ouvir a Deus, contemplar as coisas que Deus faz, meditar na palavra de Deus. Não é só dar aquela rápida lida, mas é mentalizar, visualizar a palavra que você está lendo e deixar Deus falar com você, né? Então, muitas vezes a oração é chata porque a gente só fala e não deixa Deus falar conosco. Mas quando a gente começa a aprender a ouvir a Deus, a oração se torna algo prazeroso, porque é uma estrada de duas vias. Vai, mas volta também, né? E nesse sentido, queridos, a oração ela tem propósitos também. Né? O primeiro propósito é um relacionamento, estabelecer um relacionamento entre nós e Deus. A oração ela é chata, ela é cansativa, ela é estéril, sem vida, quando não há um relacionamento. Quando a gente não tem uma intimidade com Deus. Né? Falei que essa palestra aqui, eu trabalhei ela no MNO, né? E a primeira palestra foi sobre intimidade com Deus, muito boa. O reverendo Heitor Glória que ministrou, né? Muito boa mesmo. Falando sobre a necessidade de desenvolvermos uma intimidade com Deus, um relacionamento profundo com Deus, né? E a oração tem muito a ver com isso. É o estabelecimento de uma intimidade com Deus, de forma que a gente vai e expressa o nosso coração para Ele, e Ele nos entende, e Ele ministra a nós o seu amor, o seu cuidado, e nos aquieta, nos acalma, né?
A palavra fala sobre o cuidado de Deus como uma criança nos braços de sua mãe, quando ela amamenta, né? E a criança que estava nervosa, chorando, querendo o leite materno, quando ela começa ali a ser alimentada, ela se aquieta, ela se farta e daqui a pouco ela dorme nos braços da mãe, né? Então a oração é um relacionamento onde a nossa alma se aquieta diante de uma conversa com Deus. Mas a oração também tem a ver com dependência. Quando nós oramos, especialmente quando a gente pede a Deus, nós estamos apresentando a Ele as nossas necessidades. E o que a gente está fazendo com isso? Falando, Deus, eu preciso do Senhor, eu necessito do seu socorro, eu preciso do seu milagre, eu preciso da sua ajuda, né? E quando nós estamos fazendo isso, não é porque Deus precisa se lembrar do que nós precisamos. A palavra diz que antes que saia qualquer palavra da nossa boca, Deus já conhece, Deus já sabe, né? Então quando a gente ora, não é porque a gente está lá, ó Deus, lembra aqui, hein? Amanhã eu tenho a prova, não vai esquecer, hein? Precisa da sua ajuda, né? Coloca aí aquele post-it, né? Aqueles adesivinhos amarelos, né? Aí na geladeira aí para não esquecer, hein, Deus? Queridos, não tem nada a ver com isso, não é? Não tem a ver com fazer Deus lembrar do que a gente precisa. Mas tem a ver com lembrar-nos que nós precisamos de Deus. Porque a nossa tendência é querer ser autônomos, independentes, né? A gente quer fazer tudo do nosso jeito. Mas quando a gente ora, nós lembramos que dependemos de Deus. Que a gente pode correr a Ele e pedir ajuda, né? A oração também, ela tem o propósito de nos aprender a discernir a vontade de Deus. Queridos, eu queria começar a trabalhar esse ano, mas não vai dar tempo, vou deixar para o começo do próximo ano. Vamos trabalhar uma série de estudos chamado Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus. E é muito bom porque ele começa falando como entender a vontade de Deus, como discernir a vontade de Deus. E a principal forma é através da palavra e da oração. Né? Quando nós oramos, nós aprendemos a discernir a vontade de Deus. E é interessante, queridos, que quando nós oramos, nós podemos pedir para Deus nos mostrar, Senhor, como eu devo orar? Às vezes a oração é sobre como orar. Às vezes nós estamos numa situação tão difícil que a gente não sabe nem o que orar. Essa semana mesmo eu passei por uma situação assim que eu falei, Senhor, eu não sei como orar. Eu falei, então, só Senhor, eu peço que o Senhor intervenha nessa situação, que o Senhor faça um milagre. Porque eu não sei nem como apresentar essa questão diante do Senhor. Eu não sabia nem o que eu deveria pedir para Deus, né? Dada a gravidade da situação. E tem momentos que a gente não sabe como que a gente vai orar. Como que a gente vai pedir? E aí nesse momento, queridos, a gente pede, Senhor, me mostra como orar. E o Espírito Santo vai nos trazer entendimento. Por exemplo, pode haver orações que não agradam a Deus? Pode. E aí o Espírito Santo vai nos trazer entendimento. Essa oração eu não vou ouvir. É interessante que o profeta Jeremias, eu não me lembro agora o texto, mas Deus fala para ele, não peça em favor deste povo, porque Deus havia decidido que não ia perdoar aquele povo. Deus estava executando juízo e Deus proibiu o profeta de pedir em favor daquele povo, né? Porque Deus não iria perdoar, Deus não iria, já estava decretada a sua vontade, né? Porque era um povo de dura serviço. Claro, queridos, quando a gente fala que Deus não iria mais perdoar, não é que Deus não deu chance, é que a paciência de Deus também tem limites, né? Então, às vezes, nós precisamos até pedir para Deus, Senhor, como eu oro, né? E é interessante que quando Jesus ensina os discípulos a orar a oração do Pai Nosso, eles chegam para Jesus e falam, mestre, nos ensina a orar. Jesus, como que a gente deve orar? Qual é a forma certa de orar? Né? E aí Jesus deixa a oração modelo. A Bíblia, ela mostra diversas orações, diversos tipos de oração, né? Diversas épocas, diversos contextos. Nós vemos contexto de alegria, contexto de aflição, né? Nós vemos orações individuais, orações coletivas, né? Orações de alegria, orações de crise e orações de intercessão. E quero deixar o texto aqui de Salmo 62, versículo 8, que diz, confie nele em todo tempo, ó povo, derrame diante dele o seu coração, Deus é o nosso refúgio. Aqui no Antigo Testamento a gente já vê, né, o salmista nos convidando a crer e derramar diante de Deus o nosso coração. E no Novo Testamento, em Filipenses 4:6, Paulo diz, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. Muito bem, gente. Dando sequência, então, quero falar sobre alguns tipos de oração na Bíblia
E obviamente que aqui são só alguns tipos, tá, gente? Tem muito mais, a Bíblia é muito mais completa, mas eu vou falar dos 5 principais tipos de oração na Bíblia para a gente entender, porque em situações específicas também há orações específicas, né? Era importante a gente entender isso, hoje já não é tão comum, mas eu me lembro quando era criança, às vezes o dirigente, o liturgista, né, ou o pastor, ele pedia para uma pessoa levantar e fazer uma oração de contrição. O que é oração de contrição? É oração de confissão. Aí a pessoa começava, Senhor, muito obrigado por esse dia, que é oração de louvor e gratidão. São tipos diferentes, né? Ali é aquele momento, Senhor, nós nos arrependemos, apresentamos a Ti os nossos pecados, né? Enfim. Então é importante a gente entender, queridos, porque assim como as situações específicas você usa roupas específicas, você não vai de terno na praia e não vem de biquíni na igreja, né? Pelo menos não deve, né? Assim também as orações, há momentos específicos para cada oração. O primeiro tipo é a oração de adoração e louvor. E o objetivo é reconhecer o caráter e a grandeza de Deus. Então na oração de louvor e adoração e louvor, o objetivo é nós exaltarmos a Deus por quem Ele é e por aquilo que Ele faz. Especialmente pelo caráter de Deus, pela sua grandeza, porque Ele é. Senhor, te louvamos porque Tu és soberano, porque Tu reinas sobre céus e terra. Senhor, te adoramos porque Tu és um Deus misericordioso, porque as Suas misericórdias se renovam a cada manhã. Te adoramos porque Tu és o Deus que sustenta as nossas vidas. Isso é uma oração de adoração. E se você quiser se inspirar, o salmista faz isso de uma forma maravilhosa. O livro de Salmos tem muitas orações de adoração. Mas não só Salmos, nós vemos também no Antigo Testamento e no Novo Testamento diversas orações de adoração, de louvor a Deus. Quando eu ouço a palavra louvor, me vem muito à mente a palavra elogio, né? O que é elogiar? É você louvar a pessoa por quem ela é, né? Você reconhecer as qualidades dela, né? Então a palavra elogio ela também tem esse sentido. Claro que não na mesma forma de louvar a Deus, obviamente, né? E nem de adorar, né? Mas quando nós estamos louvando, então nós estamos elogiando a Deus por quem Ele é, pelos seus grandes feitos, né? E aí a gente vê em Salmo 103, versículos 1 e 2, o salmista diz assim, ó: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. É interessante que aqui Davi quase tem uma conversa dele com ele mesmo, né? Como se a alma dele fosse uma outra pessoa, e ele estivesse ali frente a frente, e Davi falando ali para a alma dele, ó, alma, não esquece do que Deus fez. Não esquece das coisas maravilhosas que Deus já fez por nós. E não se esquece de bendizer, de adorar, de louvar a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós. É interessante essa conversa de Davi, né? É um recurso poético aqui. Na verdade, ele está falando para ele mesmo, né? Mas para não se esquecer daquilo que Deus tem feito. E nesse sentido, queridos, o objetivo da oração de louvor quando nós formos orar, né, esse tipo de oração, nós devemos começar com o louvor antes de pedir. Quando nós tivermos nosso momento de oração, a gente deve começar louvando a Deus primeiro. Queridos, oração não é lista de presente de Natal. Criança, né? Aqui a gente até que não tem tanto esse hábito, mas nos Estados Unidos eles têm esse hábito de fazer a lista de Natal, e a criança faz a lista do que ela queria, né? No que ela quer, e aí muitas vezes vem aquela lista quilométrica, né? E às vezes a gente chega assim diante de Deus. Comece adorando a Deus ao invés de começar pedindo. Comece agradecendo a Deus, adorando por aquilo que Ele tem feito na sua vida, por aquilo que Ele é, pela sua grandeza, né? Pela beleza da santidade, pela criação. E comece a listar, né? Aquilo que Deus tem feito e apresentar isso diante do Senhor. Então, quando você for orar, comece com um tempo de adoração e louvor. Antes de qualquer coisa, comece engrandecendo a Deus por aquilo que Ele é, né? O segundo tipo de oração é de confissão, ou como eu falei, essa palavrinha bonitinha, contrição, né? Quando eu era criança, eu ficava pensando, que raios é contrição? A gente não conhece essas palavras, né? A jactância, né? Que significa orgulho, né? Tem mais concupiscência da carne, que é a nossa tendência para o mal, para o pecado, né? E essas palavras aí que na Bíblia mais antiga, a versão Almeida corrigida ou fiel, né? Ainda tem essas palavras, né?
Até eu recomendo muito a Nova Almeida atualizada, que ela parece muito com a Almeida tradicional, mas usa palavras mais fáceis de entendermos. Mas a oração de confissão, então, é o nosso momento de reconhecermos de forma honesta o nosso pecado diante de Deus e apelarmos à misericórdia dele por nós. É o momento onde nós reconhecemos quanto nós somos falhos. E, queridos, duas coisas. Primeiro, é importante nós termos um momento de confissão, porque senão nós vamos tornando a nossa mente cauterizada. Quando nós confessamos a Deus nosso pecado, nós nos tornamos conscientes do que nós temos feito de errado. Né? E aí, nesse sentido, também apresentamos diante do Senhor nossa falha e clamamos, Senhor, nos dê forças para mudar de atitude. Né? Que o Teu Espírito Santo me ilumine, me oriente e me dê forças para mudar. Então, quando eu oro confessando os meus pecados, não é porque Deus não sabe, mas é para que eu tenha consciência de que sou pecador, de que careço de Deus, mas que também preciso mudar de atitude. Né? E em segundo lugar, nós temos que aprender a dar nomes aos bois. O que é isso? Às vezes, querida, a gente parece criança quando ia antigamente no show da Xuxa, ia mandar, né, beijinho, né? Ah, quer mandar um beijinho pro meu pai, pra minha mãe e pra você. Toda criança fazia isso, né? Meu pai, minha mãe e pra você. Era aquele slogan, né, padrão, né? Queridos, para com isso. Nós precisamos dar nomes aos bois. Senhor, me perdoe, porque hoje meu coração se encheu de ódio por causa dessa situação. Meu coração está irado por causa disso. Senhor, hoje eu tive inveja. Senhor, sabe? E dar nome especialmente aos pecados mais vergonhosos, aqueles que a gente, né, tem medo até de reconhecer, de tão vergonhoso que é. É o nosso momento de chegar diante de Deus e reconhecer nossas falhas. Senhor, me perdoe pela falta de fé. Hoje eu não estou conseguindo crer. Senhor, me perdoe porque quando eu vejo tal pessoa, eu não consigo crer que o Senhor pode mudar aquela pessoa, né? Ou tal uma circunstância. É nessa hora que a gente começa a dar nomes, queridos. E aí, ao final, só que tem também um detalhe. Você se ajoelha diante de Deus como pecador e se levanta como pecador perdoado. Nós precisamos também aprender a levantar como pessoas perdoadas. Receber o perdão de Deus. Quando você se colocar diante do Senhor, confessar teu pecado, se levante e creia que Deus te perdoou de verdade. Não leve com você o pecado que foi sepultado na cruz. Né? Deixe ele lá, aos pés da cruz. Então entenda isso. Porque senão, queridos, o peso vai ser terrível. Quando nós reconhecemos nosso pecado e pedimos perdão e Deus nos perdoa, a gente levanta leve, na certeza de que Deus nos perdoou, né? E aí, queridos, nós vemos, por exemplo, em Salmo 51, versículos 3 e 4, é a oração de Davi, quando ele reconhece o seu pecado, né? Ele diz assim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É interessante aqui que Davi também reconhece uma questão fundamental do pecado. Todo pecado é um pecado contra a santidade de Deus. Tem aí um grupo de pessoas que acham que pecado é só aquilo que fere o outro. Em primeiro lugar, pecado não é só que fere o outro, tem o pecado que atinge a gente mesmo. Paulo vai falar sobre quem peca os pecados da carne, né? Peca contra a sua própria carne, né? Especialmente os pecados sexuais, né? Porque a gente está pecando no nosso próprio corpo, né? E é um pecado contra Deus. O filho pródigo, quando ele vem até o pai, ele reconhece isso, que ele pecou contra o pai e contra os céus. Né? E nós temos que entender que todo pecado, seja contra o outro, ou seja contra a gente mesmo, também é um pecado contra Deus. É uma ofensa à santidade de Deus. E é interessante, quando você for confessar, lembre-se disso, você ofendeu a Deus. Né? E por isso nós precisamos reconhecer o nosso pecado, que isso é algo sério. Pecado não é um pisar na bola, mas é um ferir a santidade de Deus. E aí nesse sentido também, queridos, Daniel 9, versículos 4 e 5, ele mostra a oração de confissão de pecados de um grupo ou de uma nação inteira. Daniel, ele orou assim, ó. Orei ao Senhor, meu Deus, e fiz a seguinte confissão. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Nós temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos mal e fomos rebeldes, afastando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel orou pelo pecado do seu povo. E, queridos, nesse sentido, nós precisamos fazer isso por nossa nação. Porque a nossa nação tem pecado e pecado muito.
E muitas vezes nós não pedimos perdão a Deus. Nós temos um dia especial para celebrar, aliás, um dia não, né? Nós temos aí 4 dias para celebrar o pecado no nosso calendário, que é o carnaval. E nós temos que pedir perdão, Senhor, perdoa-nos pela idolatria, perdoa-nos, Senhor, pelos pecados de crime, vidas que estão sendo ceifadas, perdoa-nos pelas pessoas que estão ceifando vidas no trânsito, no tráfico, na bandidagem, perdoa-nos pelos pecados da política. Nós temos que, como povo de Deus, fazer isso, clamar a Deus, porque, querido, senão chega a hora que Deus vem com juízo. E Sodoma e Gomorra já está bem claro na Bíblia. Nós temos que clamar a Deus para que não tenhamos que experimentar o juízo de Deus contra a nossa nação, né? E aí, nesse sentido, queridos, quando você for orar, ore com sinceridade, reconhecendo a Deus os seus pecados. Não venha com firulas, não venha com pompas, com palavras bonitas, mas coloque diante do Senhor a verdade nua e crua, né? Senhor, eu sou pecador e eu preciso de Ti. Temos também a oração de ação de graças, onde o objetivo é reconhecer que tudo vem de Deus. Queridos, tem um hino do nosso hinário que fala assim: quantas muitas bênçãos, dize quantas são recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. É interessante isso porque quando a gente começa a numerar as bênçãos, as dádivas recebidas de Deus, o nosso coração se torna um coração mais leve, um coração grato. Eu me lembro de um desenho que as crianças assistiam quando era criança, da Madame Blueberry, né? Que era uma senhora toda cheia de bens e riquezas, mas era uma pessoa infeliz, porque não sabia ser grata. E aí ela vê uma criancinha, né? Que tinha pouca coisa, né? Mas que era feliz por aquilo que ela tinha, né? E ela não conseguia entender como aquela criança que tinha tão pouco era tão feliz, e ela que tinha tantas coisas não conseguia ter felicidade, né? Então, queridos, quando nós oramos com ações de graças, nós reconhecemos que tudo vem de Deus, reconhecemos as dádivas que Ele tem nos dado, e o nosso coração se torna alegre e agradecidos. E aí, novamente, dê nomes aos bois. Faça a lista lá, agora estamos chegando no final de ano, faça a sua retrospectiva, comece a ver aquilo que Deus te deu esse ano, que Deus te abençoou, sejam bens materiais, sejam bens imateriais. Às vezes, vitória, né, diante de um problema, crescimento espiritual, né, conversão na família, né, a faculdade que você está terminando, os estudos que você está concluindo, ou às vezes um projeto que começou e Deus tem te sustentado, às vezes não chegou até o final, mas você vê que Deus está sustentando passo a passo. Começa a agradecer a Deus, né? E aí 1 Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não significa que a gente tem que dar graças pelas desgraças, mas mesmo em meio a tempos caóticos e de desgraças nas nossas vidas, nós conseguimos agradecer a Deus, porque mesmo em meio a essas situações Ele está cuidando e nos sustentando. Mesmo em meio a doenças, a gente consegue ver o cuidado de Deus. Tinha um presbítero lá em Rondônia, o presbítero Eduardo, que eu gostava que ele orava sempre assim: Senhor, afofa o travesseiro daqueles que estão no leito de enfermidade. Né? Eu lembro até hoje dessa oração, que ameniza a dor daqueles que estão enfermos, né? E isso me lembra dessa situação, que é conseguir reconhecer o cuidado de Deus mesmo em meio à doença, mesmo no leito de cama, ver que muitas vezes estamos doentes, mas Deus nos dá condição de ter um médico, um remédio, né? Às vezes o tratamento necessário, né? E Deus, até nisso a gente vê o cuidado de nosso bom Deus. Salmo 136:1, diz: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, ore com gratidão pelas dádivas divinas, por aquilo que Deus tem te dado. Temos também a oração de petição, que essa ninguém precisa aprender, né? Essa já é automática, né? É a que a gente mais faz com muita facilidade, que é pedir, pedir, pedir. Está errado pedir? Não, queridos, não é errado pedir. A Bíblia nos fala para pedir. Ela nos convida a apresentar diante do Senhor os nossos pedidos, nossas necessidades. Nós só não podemos fazer uma distribuição desproporcional, onde a gente só pede, 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 e não agradece, não louva, não reconhece nosso pecado, né? Então, temos que também pedir aquilo que precisamos, apresentar a Ele as nossas necessidades.
Nós vemos, por exemplo, em 1 Samuel capítulo 1, a oração de Ana, onde a palavra fala que Ana, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ou seja, ela ali decide que o filho que ela tivesse seria nazireu, uma pessoa separada para Deus. E é interessante que quando a gente apresenta diante de Deus os nossos pedidos, ele vai muito além da nossa necessidade. O que Ana pediu para Deus? Um filho, certo? E o que Deus deu? O maior profeta da história de Israel. Ana não tinha nem noção disso. Ela só pediu um filho. E Deus foi muito além, né? Se agradou tanto. Salomão pediu o que para Deus? Sabedoria. E o que Deus deu para ele? Riquezas, fama, vida longa, né? Vitória sobre os inimigos. Aquilo que ele não tinha pedido. Porque Deus se agradou muito do pedido de Salomão. Salmo 86, 1 também diz: Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Aqui nós vemos o salmista pedindo que Deus tenha misericórdia, ouça o clamor dele, né? Então, quando você for orar, ore com sinceridade sobre as suas dores e necessidades. Eu tenho um filminho que eu e as crianças a gente se diverte, que o personagem lá, ele sofre um acidente com o caminhão, né? E aí só gritei: eu tô bem! E aí daqui a pouco o caminhão explode, né? Eu tava nada bem. E às vezes eu fico pensando, a gente chega diante de Deus assim: eu tô bem, né? E não tá bem, né? Apresente diante de Deus suas necessidades com sinceridade, tá? E aí o último tipo de oração é de intercessão, que é quando a gente ora em favor de outras pessoas, sejam parentes, familiares, amigos de trabalho, ou por grupos de pessoas, nossa igreja, né, nossa denominação, ou ainda até por nações inteiras, nosso país. Já falei aqui que Daniel fez essa oração, pedindo perdão do pecado de toda a nação, né? Mas não só o perdão do pecado, mas apresentar diante de Deus nossa igreja, nossos irmãos, nosso país, né? Nossos parentes, especialmente pedindo a Deus, né, aqui pela conversão daqueles que ainda não são convertidos, né? Queridos, nós precisamos também entender que quando nós oramos pelos outros, Deus está se ocupando das nossas causas. A palavra mostra que quando Jó ele intercedia pelos seus amigos, a palavra diz que Deus mudou a sorte de Jó. Enquanto Jó estava se preocupando de pedir a Deus pelos seus amigos, Deus estava se preocupando de trazer novamente a vida de Jó aos trilhos. Então, quando a gente ora, Deus também age em nosso favor. Em Gênesis 18, 23, nós vemos que Abraão ele pediu pela cidade de Sodoma e Gomorra. E é interessante que Abraão aqui, ele apela para a justiça de Deus, né? Ele fala: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Então nós vemos que Abraão estava ali clamando por aquelas cidades, né? E em João 17 nós temos a oração sacerdotal, onde Jesus ora por nós, né? Ele diz: é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então ele apresenta os seus discípulos, naquele momento, ele nos apresenta hoje e apresenta aqueles que ainda irão se converter, né? Então Jesus também faz essa oração a Deus, pedindo em favor de nós. Vou apresentar também aqui, queridos, a estrutura básica de orações, né? São estruturas que são recorrentes nas orações ao longo da Bíblia, né? A primeira parte é a invocação, que é onde nós reconhecemos quem é Deus. Tem também muito a ver com a parte da adoração, né? Então, nesse momento, nós reconhecemos quem Deus é e clamamos para que Ele ouça o nosso clamor. Pedimos que Ele ouça o nosso clamor, né? Então, Salmo 90, versículo 1 diz: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Então, ali o salmista, ele reconhece: Senhor, eu posso pedir ao Senhor porque o Senhor nunca tem nos abandonado. Assim como o Senhor ajudou as pessoas no passado, eu creio que o Senhor está me ouvindo agora. Então, neste momento, nós reconhecemos que Deus é um Deus que ouve a nossa oração, né? Colocamos diante dele nossas petições, nossas necessidades, nosso louvor, nossa adoração, mas reconhecemos que Ele é um Deus que nos ouve.
Depois também temos as memórias das obras de Deus, que é recordar o que Deus fez no passado. Isso é interessante, queridos. É um exercício muito bom também, especialmente quando nós estamos passando por um momento de crise de fé, que parece que a nossa oração não é ouvida, que nada acontece. A gente olha para o passado e lembra que Deus ouviu o seu povo. E isso nos traz a certeza de que Ele continua nos ouvindo, né? Então, por exemplo, em Neemias 9, do 9 a 10, ele diz assim, ó: viste a aflição dos nossos pais no Egito e ouviste o clamor deles junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra Faraó e seus servos e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com arrogância. E assim adquiriste a fama que tens até o dia de hoje. É interessante que Neemias está numa situação aqui de destruição. Ele volta do cativeiro, Jerusalém está arrasada, Israel está completamente destruído e ele tem a tarefa de reconstruir Jerusalém. Mas diante dessa situação caótica que ele vê, tudo destruído, tudo queimado, ele se lembra do que Deus fez no passado. E isso lhe trouxe a paz de saber que Deus iria ajudá-los novamente, como de fato fez, né? Tanto é que em 42 dias eles conseguiram reconstruir as muralhas que estavam todas destruídas, né? Então ele recorda o que Deus fez, porque isso traz paz ao coração e esperança para dar sequência, né? Também é importante termos o tempo de confissão, que é a nossa admissão sincera do pecado. Já falei sobre isso aqui, né? Mas é importante a gente ter esse tempo de confessarmos a Deus nossos pecados. Temos que apresentar a Deus os nossos pedidos, mas apresentar de forma clara e específica. Queridos, para de apresentar pedido genérico. Sabe aquela oração de presbiteriano com fome? Senhor, obrigado por tudo, amém? Senhor, o Senhor sabe o que a gente precisa, em nome de Jesus, amém. Deus sabe, mas a gente também precisa saber, né? E queridos, olha só o que Josué faz. Josué capítulo 10, versículos 12 e 13 diz assim, ó: Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e na presença dos israelitas, e ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isso escrito no livro dos justos? O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se por quase um dia inteiro. É interessante, queridos, que o escritor do livro de Josué, ele fala que nunca houve algo semelhante, e nem jamais houve depois disso. Josué que foi muito específico: Senhor, segura o sol aí, para que o dia não passe, até que a gente destrua os nossos inimigos. E Deus ouviu a oração de Josué. Eu não estou falando que você tem que fazer a mesma oração, tá, queridos? Não é isso. Mas é você colocar diante do Senhor aquilo que você realmente precisa, especificar, né? Não para de fazer orações genéricas, porque quando a gente especifica, nós lembramos que dependemos de Deus. Então, comece a colocar diante do Senhor, a listar o que você precisa de forma bem clara. Entregue-se também à vontade de Deus. Quando você orar, nunca se esqueça de se submeter à vontade de Deus. Em Lucas 22, no versículo 42, nós vemos que Jesus, né, ele diz: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Que Jesus está dizendo ali: Pai, se possível, me tira dessa, socorro. Contudo, se não tiver como, né, afasta de mim esse cálice, né? Contudo, se não tiver como, que se faça a tua vontade. A vontade dele era sair dessa situação, mas no entanto, ele se submete à vontade de Deus. E nesse sentido, queridos, quando nós oramos, nós temos que entender que também, às vezes, a resposta de Deus vai ser não. Às vezes Deus não vai nos dar o que a gente está pedindo. E ainda assim, tudo bem, Senhor, eu me submeto então à tua vontade, porque eu sei que o Senhor tem o melhor. Paulo pediu que Deus afastasse, tirasse dele o espinho na carne, né? E qual foi a resposta de Deus para Paulo? A minha graça te basta. Ó, Paulo, não vou te ouvir nessa oração. Exatamente. E nós vemos que Moisés também pediu para Deus se arrepender, né? E deixar ele entrar na terra prometida. E Deus falou: não me peça mais isso. Proibiu Moisés de orar por aquele motivo, porque Deus já tinha decretado que Moisés não entraria na Terra Santa por causa do pecado dele, né,
de ao invés de ouvir as instruções de Deus, fazer segundo a raiva dele. A gente falou sobre isso nos temperamentos transformados, né? E finalmente, queridos, temos ali o louvor final, né? Que é um tempo da gente reafirmar a nossa confiança em Deus. E é interessante que esse aqui é um pouco diferente da adoração, porque neste tempo do louvor final da nossa oração, a gente está louvando a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer, né? Então, em Salmos 13, versículos 5 e 6, o salmista diz: quanto a mim, confio na tua graça, que o meu coração se alegre na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. É interessante que aqui está tudo no futuro. Ele ainda não tinha recebido a dádiva de Deus, a resposta da sua oração, mas ele confia que Deus vai ouvi-lo. Então, por isso, ele já louva num ato aqui para o futuro. Senhor, eu te agradeço, eu te louvo e te exalto, porque eu sei que o Senhor vai me socorrer. Que a minha oração não é vã, e por isso, desde já, eu te adoro. Nós temos que aprender a fazer isso também, porque é a nossa confissão de fé. É o momento em que nós declaramos a nossa fé num Deus que vai fazer, né? Queridos, alguns momentos marcantes de oração também no Antigo e no Novo Testamento. Primeiro, a oração de Abraão, que é quando ele intercede por Sodoma e Gomorra, né? Nós já falei aqui no início, né? Quando Abraão, ele pede a Deus que não julgue o justo e o ímpio da mesma forma. Então, essa foi uma oração bastante marcante no Antigo Testamento. Temos também a oração de Moisés, que é quando ele pede pelo povo de Deus, clamando pelo perdão e misericórdia. E Moisés, queridos, ele tem uma oração muito ousada. Moisés diz: Senhor, se o Senhor não for perdoar esse povo, risca o meu nome do livro da vida. Eu não teria coragem de fazer essa oração, não. Né? Senhor, se o Senhor não perdoar o teu povo, então também não quero ir para o céu? É mais ou menos essa foi o pedido, a oração de Moisés, né? Uma oração ousada, né? Mas Moisés clamou a Deus sabendo que Deus era misericordioso, né? Que Deus tinha disposição em estender misericórdia. Então, em Êxodo 32, versículos 11 e 12, vemos assim: porém Moisés suplicou ao Senhor seu Deus, dizendo: ó Senhor, por que se acende a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande poder e forte mão? Por que deixar que os egípcios digam: ele os tirou de lá com más intenções para matá-los nos montes e para eliminá-los da face da terra? Deixa de lado o furor da tua ira e muda de ideia quanto a este mal contra o teu povo. Então nós vemos essa oração aqui de um homem cheio de fé, um homem ousado, né? Que a gente tenha mais ousadia também nas nossas orações. Vemos a oração de Ana, que não é só uma oração de uma mãe, de uma mulher estéril que queria ser mãe, mas é a oração de um coração profundamente aflito, né? Que se derrama diante de Deus. E nesse sentido é uma oração marcante também, que nos ensina a lhe amar diante de Deus nosso coração. E o livro de Salmos, né, querido, que deveria ser chamado livro das orações. Eu acho que é o livro que mais tem orações registradas, né? Diversas orações. E sabe o que eu acho fantástico no livro de Salmos? Porque o salmista, ele é muito honesto. Alguns momentos ele faz orações até sombrias. Felizes os que pegarem os filhos da Babilônia e baterem com suas cabeças nas pedras. Gente, que cena terrível. Parece cena de filme de terror, de guerra, né? Mas ali o salmista, ele mostra o seu coração. Até a parte ruim. E às vezes nós precisamos fazer isso diante de Deus. Às vezes a oração pode ser até sombria, né? E Deus é tão misericordioso que é esse momento que vai trabalhar o nosso coração, limpar de todo sentimento ruim, né? Mas ali nós vemos o salmista, ó, tem oração de louvor, de alegria, de tristeza, de fé, de falta de fé, né? De petição pela conversão, mas também tem momentos que ele faz a oração pedindo a destruição dos seus inimigos, né? Então, o Salmo mostra uma pessoa falha, não como deveria ser, mas como de fato é, sem polimentos, né? Sem maquiagem, mas uma oração como de fato é, sem filtro do Instagram, né? Nós temos também, queridos, alguns momentos marcantes do Novo Testamento. Primeiro, a oração do Pai Nosso, né? Em Mateus capítulo 6, Jesus nos deixa a oração modelo.
Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração dominical, como também é conhecida, era muito comum a gente orar, né, ao final da escola bíblica, né? Quando os discípulos, eles se veem numa situação ali que eles entendem que eram falhos, né? E pedem a Jesus, ensina-nos como orar, né? E Jesus deixa essa oração modelo. Temos no capítulo 17 de João a oração sacerdotal, que é quando Cristo intercede por nós, já falei também. No Getsemane, queridos, que coisa fantástica, quando Jesus está num momento de angústia tão profunda que a palavra diz que ele suou gotas de sangue. Eu já tive momentos de angústia, de depressão, certamente vocês também, mas acho que nenhum de nós chegou a tal ponto, né, de suar sangue, de tanta angústia. E olha, queridos, o peso que estava sobre Jesus era um peso incalculável, era o peso de todo o pecado da humanidade, daqueles que já haviam passado por essa terra, daqueles que estavam ali presentes, daqueles que ainda iriam de vir. Todo o pecado da humanidade estava sobre Jesus naquele momento. Queridos, se a gente passa por uma situação de angústia, já é terrível, às vezes ter que carregar o peso de uma situação familiar, de uma empresa, né? Imagina de uma igreja, imagina carregar o pecado da humanidade toda, né? Não é à toa que Jesus estava extremamente angustiado. Mas nós vemos também neste momento o lado humano de Jesus. E nos lembramos que ele, como humano, enfrentou as nossas lutas, mas venceu. E isso nos dá também esperança para vivermos uma vida vitoriosa. Porque lembramos que Jesus, ele veio como Deus? Veio, mas também veio como homem. Ele sentiu medo, ele sentiu fome, ele sentiu alegria, né? Ele sentiu tristeza, ele sentiu passou por momentos de júbilo, como teve raiva, como qualquer um de nós, chorou, só que ele não pecou. Essa foi a diferença, né? Nós vemos também a igreja primitiva, que era uma igreja que orava, uma comunidade que sempre estava em oração, né? Atos 1 diz que todos perseveravam unânimes em oração. E Atos 2 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E é interessante da igreja primitiva que nos momentos decisivos eles estavam sempre em oração. Por exemplo, quando foram para escolher o 12º apóstolo, porque Judas havia se matado, eles oraram. Quando foi para enviar Paulo e Barnabé na viagem missionária, eles oraram. Quando foi para pedir a libertação de Pedro, que estava preso, eles oravam. Em diversas situações nós vamos ver que a igreja dos primeiros dias, a igreja primitiva, estava sempre em oração. E nós vemos também Paulo, que era ali um pastor, né? Coração de pastor. Paulo estava constantemente orando pelas igrejas. Nós vemos isso nas diversas cartas de Paulo. Ele sempre começa expressando as suas orações, suas súplicas por suas igrejas, né? Pelos irmãos das igrejas ao qual ele estava escrevendo. Diversas orações de Paulo, clamando pelas igrejas de Cristo espalhada por todo o mundo conhecido daquela época, né? E queridos, também nós temos aqui alguns ensinos, alguns princípios de Jesus sobre a oração. Primeiro, quando for orar, ore com sinceridade. Mateus 6,5 diz, quando orarem, não sejam como os hipócritas. Seja sincero, mesmo que no seu coração os sentimentos não estão nada bonito. Mas seja sincero, não seja hipócrita. Não faça a oração do fariseu, mas a oração do publicano, que mal conseguia olhar para cima, né? Reconhecia o seu pecado, mas ainda assim orou. Seja simples também. Mateus 6,7 diz para não fazermos vãs repetições. Queridos, não estamos dizendo que nós não podemos orar orações modelos como a de Jesus, ou ainda há muitas orações lindas dos pais da fé, né, orações escritas que nos inspiram, que você pode orar essas orações, ou ainda você pode orar a Bíblia, trechos da Bíblia nas suas orações. Mas vã repetição é quando é só uma repetição que não tem sentido para você. Se a oração do Pai Nosso é algo que você faz no piloto automático e não algo que realmente você reflete sobre isso, isso é uma vã repetição. Então, quando for orar o Pai Nosso, pense no que você está orando, mentalize o que você está orando e ore com sinceridade, né?
E com palavras simples, não se preocupe em usar palavras lindas e maravilhosas, não. Não se preocupe se a sua oração tiver erros de português. Deus não está preocupado com isso, né? Apenas ore. Seja perseverante também. Lucas 18:1 diz: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Nós temos que ser perseverantes nas nossas orações. E entender, queridos, que algumas orações vão extrapolar a nossa existência. Nós vemos na história diversas pessoas que oravam e mesmo após a sua morte as orações foram ouvidas, que em vida não viram as suas orações realizadas, mas que após a sua morte as suas orações foram ouvidas, né? Então nós temos que orar com perseverança. Temos que orar com fé também. Marcos 11:24 diz: por isso digo a vocês que tudo o que pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim será com vocês. Mesmo que a nossa fé seja do tamanho de um grão de mostarda, como Jesus disse, nós temos que orar com fé, crendo que Deus está nos ouvindo, está atendendo o nosso clamor. E quando orarmos, temos que perdoar também. Marcos 11:25 diz: e quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem, para que o Pai de vocês que está nos céus perdoe as ofensas de vocês. Por que Deus não perdoa quem não perdoa? Porque quem não perdoa não reconhece que precisa de perdão. Quem não perdoa acha que está no estado de superioridade, vice-querubim. Então, eu posso julgar o meu irmão porque eu não erro. Eu não preciso perdoar. Então, também não quero perdoar, porque eu não ofendo, eu sou perfeito, né? Mas quando eu reconheço que sou pecador e que um momento ou outro eu vou ofender alguém, vou acabar magoando alguém, seja com atitudes ou por falta de atitude, seja intencional ou até mesmo sem querer, quando eu reconheço isso, então eu me humilho diante de Deus, eu tomo uma postura de humildade e quando alguém me ofende eu perdoo, porque eu sei que um dia eu vou precisar do perdão também. Então por isso que nós precisamos perdoar quando formos orar. Algumas aplicações práticas para a nossa vida de oração. Primeiro, a oração deve ser constante. Já falei ali também, né? Deve ser com perseverança. Uma vida de oração constante, com hábito e disciplina. Eu vou até depois indicar ao final alguns livros que falam não sobre oração, mas falam sobre hábitos. Porque a oração, ela está muito ligada a ter hábito e disciplina. Aliás, eu diria que disciplina e hábito são quase sinônimos, né? Caminham juntos, né? E tem alguns livros que nos ensinam como ter hábitos saudáveis. E você pode aplicar os ensinos deste livro também à vida de oração, para desenvolver, né, uma vida disciplinada de oração. Deve ser com profundidade também. E aí, nesse sentido, queridos, é muito bom orarmos a palavra. Em alguns momentos, separe textos bíblicos e ore esses textos, né? Porque quando a gente está orando a palavra, a gente tem oração profunda e não corre o risco de fazermos orações vazias, vãs repetições, né? Como a palavra diz, né? Orações vazias são isso, orações que são até bonitas, mas que não expressam o que está no nosso coração, né? Devemos orar também em comunidade, como igreja, é importante. Temos nosso momento individual, mas também temos nosso momento de orarmos como povo de Deus, é importantíssimo. Buscar de Deus discernimento para a nossa oração. Até mesmo orar, Senhor, essa oração está de acordo com a tua vontade? Ou ainda, Senhor, como eu devo orar? Falei aqui de uma situação que eu vivi esses dias, que eu não sabia nem como orar, né? E pedi para Deus, Senhor, me fala, como eu devo orar sobre essa situação? E Deus vai trazer a resposta. Deus vai nos direcionar como orarmos em situações específicas, né? Com humildade, principalmente, né, queridos? A gente está diante de Deus e reconhecemos que não somos nada e estamos diante de um Deus que é tudo. Então a gente precisa ter humildade. E aí, nesse sentido, queridos, eu vou aqui até falar sobre um termo que nós temos que tomar muito cuidado, sobre determinar. Eu determino. Querido, nós não determinamos nada. A gente clama, a gente suplica, a gente declara diante do Senhor. Mas quem determina é Deus. Esse eu determino não é bíblico não, queridos. Quem determina é Deus. Nós clamamos a Deus, nós suplicamos a Deus. E Deus, pela sua misericórdia, nos ouve. E aí Ele determina a bênção sobre nós. E certamente que Deus faz isso. E quando Deus fala, agindo Deus, quem impedirá, né? Mas também, queridos, nós temos que orar pelos motivos corretos.
Eu me lembro que uma vez eu vi um caso de uma mulher que ela tinha um amante e ela estava orando para Deus separar o amante da esposa para casar com ela. Querido, você acha que Deus vai ouvir essa oração? Não tem cabimento. A oração que o rapaz que vivia em fornicação para a namorada não engravidar. Você acha que Deus vai ouvir isso? Ou a pessoa que vive com uma vida de promiscuidade e ora para Deus não permitir que pegue AIDS ou outra doença venérea, né? Outras coisas aí, né? A pessoa está fazendo um crime, né? Eu me lembro que... Ai, queridos, uma vez... Você já ouviu falar do testemunho? Uma vez na igreja, lá em Naviraí, tinha um momento de testemunho, e a mulher veio falar, né, que ela estava com o muamba do Paraguai, né, tudo ilegal, cheio de passado da cota, acima da lei, e veio pedir para Deus não permitir que pegasse, e depois, como não pegou, ela veio agradecer. Ô, Jesus amado! Eu me lembro que uma vez, eu estava orando com a irmã, e a irmã ela tinha um problema de saúde, e ela queria se aposentar por invalidez, que acontece, pessoa que tem problema de saúde se aposenta por invalidez, né? Mas aí ela também queria que eu orasse para ela ser curada da coluna. Eu falei, irmã, ou uma coisa ou outra. Não tem como você ser curado e Deus abrir a porta da aposentadoria por invalidez. Não tem como, né? Se você quer que Deus te cure da coluna, amém, mas você vai ter que trabalhar. Né? Agora, se você quer que Deus te aposente por invalidez, você vai ter que lidar com as consequências de uma coluna problemática. Né? Não tem como, né, queridos? Não tem como. Não tem como. E para a gente terminar, queridos, eu queria sugerir aqui alguns livros para que vocês possam se aprofundar nesse assunto. Primeiro, todas as orações da Bíblia. Esse livro não tem mais disponível para comprar, mas se você pesquisar na internet, você encontra o PDF para baixar, tá? Ele é um livro que mostra todas as orações de Gênesis e Apocalipse. É um livro aí para você satisfazer sua curiosidade, né? Tem um livretinho que é baratinho na Amazon também, Continue Orando Até Que Deus Responda, do J.A. Torrey. Muito bom também, esse aqui está na minha lista de leitura. Eu comprei ele, tô terminando o que está na fila para poder ler também. Outro, Celebração da Disciplina, um livro muito bom também, que ele vai falar sobre jejum, ele fala sobre oração, meditação e outras disciplinas espirituais. Né? O de jejum mesmo é um tapa na cara né, de nós cristãos. Um livro muito bom também que eu li, foi muito bom, Orando como Monges, Vivendo como Tolos, do Tyler Staton, não sei como se pronuncia direito. Muito bom também, queridos, que nos incentiva a ter uma vida de oração. Um livrinho bem simples de ler, bem fácil, bem prático. O outro, Imitação de Cristo, do Tomás de Kempis, é um livro que foi escrito em 1400 e alguns quebrados, 1420, se não me falha a memória. É um livro um pouco mais profundo, mas que tem orações ali muito bonitas também, orações profundas, e é um livro assim realmente que não é para qualquer um não. É um livro bem difícil, mas um livro muito bom também. Tem também, aí esses aqui não são livros evangélicos, mas são livros que, como eu falei, oração tem a ver com disciplina e hábito. E são livros que são muito bons. Esse Nação Dopamina, ele fala sobre como funciona a estrutura do vício no cérebro. E o hábito, ele é um vício também, o hábito ruim, né? É que vício para a gente tem um sentido negativo. Mas você tem o hábito ruim e o hábito saudável. Né? E aí a gente normalmente chama o hábito ruim de vício, né? Mas a estrutura é a mesma. É muito bom para você entender como funciona a criação de um hábito. E tem a ver com oração. Aí o Hábitos Atômicos é um livro mais prático que te ensina como criar hábitos saudáveis e como retirar hábitos nocivos da sua vida. Muito bom também, é um livro bastante prático. O Poder do Hábito, o livro do Charles Duhigg, é um clássico também que fala sobre como o hábito interfere na nossa vida e a gente nem percebe. É interessante que tem um caso que fala de um homem que havia perdido a memória curta. Ele não conseguia nem saber onde ele estava na casa. Mas quando perguntaram para ele, o que você faz quando você está com fome? Ele foi na cozinha, pegou o pacote de biscoito e comeu. Só que perguntaram para ele, onde que é a cozinha? Ele não se lembrava. O hábito estava tão arraigado no cérebro dele que mesmo que não lembrasse de detalhes, ele conseguia executar certos hábitos. Bem interessante esse livro. Então eu deixo aqui essas indicações de livros para vocês, se vocês puderem, vale muito a pena para enriquecer a vida de vocês.